Oi gente, muito prazer, eu me chamo Brenda, eu produzo conteúdo cristão nas minhas redes sociais e o assunto de hoje vai ser muito importante. Nós vamos falar sobre a garantia do nosso futuro. O ser humano é muito material, né? Obviamente nós somos um material, mas a gente tá sempre muito focado nas coisinhas materiais também, seja numa casa, num apartamento, num carro, coisas que nós desejamos, né? Só que na maioria das vezes a gente perde um pouco do controle e coloca esses materiais como a garantia do nosso futuro. Vou ser um pouco mais clara. A garantia do nosso futuro não é, de forma nenhuma, o seu namoro, relacionamento, noivado, casamento. A garantia do seu futuro não é a casa que seus pais já colocaram no seu nome ou o terreno que compraram para você. A garantia do seu futuro não é a faculdade que você está cursando ou a faculdade que você sabe que vai cursar. A garantia do seu futuro não é o salário que você tem. A garantia do seu futuro não é o seu intelecto que vai passar numa prova do Enem e fazer medicina de graça. Essas coisas que eu tô citando fazem parte de um futuro melhor. Essas coisas fazem parte de um futuro que nós desejamos, de coisas que vão nos trazer qualidade de vida e bem-estar. Mas elas não nos garantem felicidade, estabilidade emocional e a presença de Deus. Pegando aqui a Bíblia, nós vamos ler o Salmo 16, verso 5, que diz assim: Senhor, Tu és a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és a garantia do meu futuro. Um pouco mais para baixo vai dizer: bendirei ao Senhor que me aconselha, até mesmo de noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado. Você tá entendendo isso aqui? Lá no versículo 11 ainda vai dizer: Tu me farás conhecer o caminho da vida, há alegria plena na tua presença, eternos prazeres à tua direita. Eu preciso falar mais alguma coisa para você entender de fato o que garante o seu futuro? A presença de Deus é o que garante o nosso futuro. Deus é a garantia do meu futuro. Quando ele diz, bendirei o Senhor que me aconselha, é porque o próprio Deus, que é a garantia do futuro dele, nós estamos falando de Davi, que foi Davi que escreveu, né? O próprio Deus, que é a garantia do futuro dele, o aconselhará a como caminhar em direção ao futuro. Com ele à minha direita não serei abalado. É uma frase autoexplicativa. Se você tiver o Senhor ao teu lado, você não será abalado de maneira alguma. E quando eu digo abalado, não é, eu não vou ter momentos de instabilidade, não vou ter momentos de dificuldade, mas aquele abalo que não tem reversão, sabe? Aquele abalo que te destrói. Isso não vai acontecer se Deus estiver do teu lado. O versículo 11 é o que mais me chama a atenção, porque diz: Tu me farás conhecer o caminho da vida, há alegria plena na tua presença, eternos prazeres à tua direita. A gente não tem apenas Deus como a garantia do nosso futuro, mas também temos a garantia de que Ele nos fará conhecer o caminho da vida. E o caminho da vida é o caminho que Ele está, é o caminho correto, o caminho de paz, o caminho de felicidade e de plenitude. Outra garantia que nós temos é a garantia da alegria plena. Dentro da presença do Senhor nós encontramos a alegria plena, a alegria que não depende de nenhuma das coisas que eu citei no início desse vídeo, como a garantia do nosso futuro ao olho do homem material, né? A alegria plena está no ter Deus. Quando você tem a presença de Deus te acompanhando, meu amigo, você tem a alegria plena. E eternos prazeres nós temos à direita de Deus. Quando a Bíblia se refere à direita, nós podemos entender que é ao lado, né? Então, ao lado de Deus, nós temos os melhores dos prazeres. E não os prazeres que o seu relacionamento vai te dar, que a sua faculdade vai te dar, que o seu salário futuro vai te dar. Prazer, sim, de ter a presença de Deus. Quando a gente entende que ter a presença de Deus é a garantia primordial do nosso futuro e é a coisa mais importante da nossa vida, as outras coisas que compõem a qualidade de vida e o bem-estar, você só vai ver como o plus, como uma bênção que torna tudo melhor. Mas a presença de Deus, ela é suficientemente boa. Você já parou para pensar, se você fizesse aquele Enem e nunca passasse na faculdade que você sonha, você ainda assim seria feliz em Deus? Quando a gente fala de garantia do futuro, a gente também fala de suficiência, o quanto Deus é suficiente para você. Você já parou para pensar, se você não realizasse o seu sonho de casar e ter filhos, Deus ainda seria suficiente para você?
A garantia do seu futuro não é as coisas que você sonha, por mais que Deus tenha prazer em realizar cada uma delas, mas a garantia do seu futuro é sim tê-lo consigo em todos os dias. Eu postei um vídeo aqui no YouTube e também no meu Instagram falando pra gente tomar cuidado para não colocar a bênção acima do dono dela. Não colocarmos as coisas que Deus nos dá acima dele. E isso se encaixa perfeitamente nessa ocasião. Porque às vezes o nosso sonho de casar, nosso sonho de ter filhos, nossos sonhos de ter um diploma acabam ficando acima da presença de Deus. E aí, meu filho, a casa cai. Não tem o que fazer. Tenha noção da plena suficiência de Deus na sua vida, porque nada que Deus te der vai ser maior do que Ele já te deu, que é o sacrifício dele na cruz, que é o amor dele, a graça dele, que você vive diariamente. Nada, absolutamente nada, nem o seu casamento, nem os seus filhos, que podem ser as coisas que você mais sonha nessa vida, são mais importantes e maiores do que esse sacrifício, que é o que te permite ter esperança de sonhar com alguma coisa no futuro. Espero que essa palavra tenha feito sentido para você e que você aprenda a colocar o seu futuro, a garantia dele, não nas coisas que você sonha e deseja, mas sim em quem prometeu cada uma delas. Eu produzo conteúdo cristão no meu Instagram, TikTok e também no YouTube. Vou deixar as minhas redes sociais aqui na tela. E no meu Instagram eu compartilho a palavra de Deus diariamente, seja nos stories, reels, carrossel. Tem um monte de conteúdo que vai ser incrível se você é um jovem cristão e também se você gosta de umas diquinhas de beleza, mas para as meninas, né? Nós somos jovens, estamos aprendendo a crescer em Deus, amadurecendo, e é extremamente importante você ter influências positivas nessa fase da sua vida. E eu tô aprendendo a ser uma delas para você e crescendo junto contigo. Então vai ser muito importante ter você comigo nessa caminhada pra gente crescer e amadurecer junto no amor de Deus. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço!